No Justiça para Todos de hoje, vamos fazer um balanço do trabalho realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, no ano de 2018. Nesta segunda retrospectiva, você vai conhecer as principais ações promovidas pela associação no segundo semestre do ano. O fortalecimento do Poder Judiciário, o aprimoramento do Estado Democrático de Direito e a preservação dos direitos humanos são alguns dos principais objetivos da instituição. Previdência. Em 2018, a AJUF realizou um ciclo de palestras sobre a transição de regimes previdenciários. Magistrados e profissionais envolvidos com as opções de migração de regime previdenciário discutiram as vantagens e desvantagens de adesão ao plano. E ainda, a participação da AJUF em temas de destaque que tramitam no Legislativo. Os fóruns promovidos pela associação para trazer mais eficiência à Justiça Federal e o convênio assinado com a AJUF Argentina. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, foi criada no ano de 1972, com o objetivo de congregar os magistrados da Justiça Federal Brasileira de primeiro e segundo graus, o fortalecimento do Poder Judiciário, o aprimoramento do Estado Democrático de Direito e a preservação dos direitos humanos são alguns dos principais objetivos da instituição, que em junho de 2018 passou a ser comandada pelo juiz federal Fernando Mendes. E para colocar em prática tudo isso, a AJUF conta com o apoio da Justiça Federal. Confira na primeira reportagem dessa retrospectiva. A Associação dos Juízes Federais do Brasil é uma entidade de âmbito nacional sem fins lucrativos que congrega os magistrados da Justiça Federal há 46 anos. A AJUF foi fundada em 1972, ou seja, poucos anos depois da reintrodução da Justiça de primeiro grau. E surgiu a AJUF como uma forma de congregar os juízes federais brasileiros. Desde a sua criação, 17 presidentes já presidiram a associação. Em 2018, foi a vez do 18º, o juiz federal Fernando Mendes. Ele vai comandar a AJUF até junho de 2020. Ele assumiu o comando da entidade na vaga deixada pelo juiz federal Roberto Carvalho Veloso, que presidiu a associação no biênio 2016-2018. A alta cúpula do Judiciário esteve presente à cerimônia de posse. O Fernando Mendes é um grande juiz e tem experiência associativa, já integrou diretorias da AJUF, já foi presidente da AJUFESP, então ele está muito integrado com a categoria e tem toda a legitimidade para muito bem representá-la nesses 2 anos. Fernando Mendes atuava como secretário-geral da associação. Natural de São Paulo, o juiz federal está na magistratura há 15 anos e já foi presidente da AJUFESP. O objetivo dele é garantir mudanças que fortaleçam o Poder Judiciário e contribuir para uma sociedade mais justa, com direitos constitucionais garantidos. Precisamos de uma agenda política e econômica que, ao mesmo tempo, torne o país amigável para os negócios, com previsão legal e regulatória, segurança jurídica, mas que também possa garantir condições mínimas de uma vida digna para o povo brasileiro. E o Poder Judiciário tende a assumir papel fundamental e estratégico na construção dessa nova agenda. Para que o Judiciário possa atuar com mais afinco na construção de um Estado que garanta melhores condições para a nossa população, ele precisa valorizar mais a carreira dos magistrados. Uma pauta constantemente defendida pela associação. Esse assunto foi tratado em nossos estúdios. A nossa prioridade da valorização da carreira da magistratura. A valorização não no sentido puramente salarial, mas na valorização de uma carreira que continue sendo atrativa para os magistrados, uma carreira que garanta a atuação independente dos magistrados. E isso não se resume a uma questão salarial. Então, a nossa preocupação, a nossa pauta de trabalho é isso, trabalhar para que a magistratura federal seja cada vez
cada vez mais valorizada e que atue sempre com essa independência. Mas também temos uma pauta que vai muito além da pauta da questão corporativa. Uma entidade que conta com o apoio da Justiça Federal é a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, para falar sobre a atuação desse órgão, que trabalha em parceria com o Judiciário Brasileiro. Recebemos o presidente da ADPF, o delegado federal Edvandir Paiva. Ele falou sobre a importância da Justiça Federal para o funcionamento da União e para o futuro do país. Não se faz combate à corrupção, não se faz investigação bem feita se não houver uma coordenação entre as instituições, entre a polícia, entre o Ministério Público, entre o Judiciário. Sem essa coordenação é impossível fazer polícia. Por quê? Porque quando você inicia uma investigação, é necessário que o Ministério Público tenha capacidade de se manifestar com rapidez, o Judiciário possa atender também com presteza e rapidez sobre aquele assunto, muitas vezes dizendo sim, muitas vezes dizendo não, mas dando a prestação jurisdicional. Um exemplo de operação em que a polícia e a Justiça Federal atuam em parceria é a Lava Jato. Ela tem causado repercussão na vida política, empresarial e judicial brasileira. Por cerca de 10 anos, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina a altos executivos da Petrobras e outros agentes públicos. A operação, na verdade, ela foi muito bem conduzida pelo juiz Sérgio Moro, pelos outros magistrados que nela vêm atuando, sejam dos tribunais regionais, superiores. Então, a operação, na verdade, ela apenas cumpriu o seu papel, que era apurar fatos criminais denunciados, apurou com rapidez, que é isso que a sociedade postula e deseja. Então, a operação simplesmente cumpriu o seu papel com extremo êxito, condenando quem tinha que ser condenado, absolvendo quem tinha que ser absolvido, e ela ainda continua. No Rio de Janeiro, por exemplo, o juiz federal da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, é o responsável pela condução da Lava Jato. Ele falou sobre a importância do judiciário para a sociedade e o comprometimento dos juízes para apresentar à população uma prestação jurisdicional rápida e eficaz. Vários já estão sendo julgados, nós estamos nos dedicando muito para dar um ritmo satisfatório a esse processo, porque isso é uma coisa muito importante também. Eu acho que a sociedade tem o direito de conhecer num tempo razoável, o mais curto possível, obviamente com respeito aos direitos, às regras do processo, a saber se aquele escândalo que foi divulgado, aquilo aconteceu ou se não aconteceu. Se aconteceu, quem são os responsáveis? Essas são algumas demonstrações do trabalho realizado pela AJUF e pelos juízes federais para devolver à sociedade a confiança depositada neles em busca de um país mais igual para todos. No próximo bloco, a AJUF promove ciclo de palestras sobre regime previdenciário de magistrados e servidores. E ainda, saiba como é a participação da AJUF em temas de destaque que tramitam no Legislativo. Nós voltamos daqui a pouco. Em 2018, magistrados e servidores tiveram que tomar uma importante decisão. Eles precisaram optar por permanecer no atual regime previdenciário ou migrar para um novo regime. E a AJUF teve uma participação fundamental nesse processo, ao promover um ciclo de palestras sobre o tema. Outras iniciativas de destaque da AJUF esse ano foram a participação intensa da associação em questões fundamentais relativas a projetos de lei que tramitam no Legislativo, a realização do 2º Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação e da 2ª Jornada de Direito Processual Civil
E, claro, a comemoração dos 30 anos da Constituição. Veja só. Um assunto que interessa a qualquer um é a aposentadoria. Saber sobre as regras, os tipos de benefícios e qual o melhor regime que se encaixa com determinado perfil pode influenciar a nossa vida de forma definitiva no futuro. É preciso ter clareza e nada como o diálogo para promover a melhor escolha. É por isso que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, promoveu o ciclo de palestras Transição de Regimes Previdenciários, tratando sobre a Lei 12.618. Essa legislação instituiu a previdência complementar para magistrados e outros servidores que tiveram que decidir, em 2018, se permaneciam no atual regime ou se migravam para um novo regime previdenciário. A AJUF vem ajudando o pessoal a se definir desde 2015, mas eu acho que as angústias aumentaram agora com o final do prazo, no final do mês de julho, né? E com isso a AJUF intensificou as ações, intensificou os debates, intensificou as palestras, de forma a trazer para os nossos associados o maior número de informações possíveis e que permitam aí uma avaliação de risco, de desempenho, do que esperar de um regime novo, do que esperar se nós continuarmos no nosso regime próprio. Outro convidado foi o juiz federal Newton Ramos, vice-presidente da AJUF da Primeira Região. Um dos assuntos que ele abordou foi a judicialização da política. A judicialização da política é um tema da moda, né? Mas não é um tema que se inicia, cujo debate se inicia nos últimos anos. Na verdade, a primeira observação que precisa ser feita é que a judicialização da política não se confunde, muitas vezes, com o que se chama de politização do judiciário. São fenômenos distintos. E a judicialização da política é um processo, sobretudo social, no qual demandas consideradas inicialmente de caráter político, que deveriam ser deliberadas na esfera política, são transferidas para o Poder Judiciário. Para entender de forma eficaz os anseios da população brasileira, o Poder Judiciário precisa estar em harmonia com o Executivo e o Legislativo. Por isso, a AJUF busca manter uma boa relação com os demais poderes. O diálogo com o Legislativo, por exemplo, não vem de hoje. Sobre esse tema, conversamos com o juiz federal Nelson Alves, diretor de assuntos legislativos da associação. Ele falou da agenda político-institucional da AJUF. A AJUF tenta, da maneira mais transparente possível, deixar para a sociedade aqueles projetos que ela acompanha. Não só para a sociedade, mas como para os membros do Congresso Nacional também. Então nós já estamos na 4ª edição da nossa agenda político-institucional. E a agenda é dividida em alguns tópicos, entre eles os projetos junto ao Legislativo que são de interesse da magistratura federal e, quiçá, da sociedade. Então já é a 4ª edição da obra, a AJUF enumera, elenca os projetos de lei que são importantes, além de atuação jurídica, além de atuação social, mas, como eu disse, também essa atuação legislativa, e leva ao conhecimento da sociedade e dos congressistas aquilo que entende importante, tanto para a magistratura quanto para a sociedade. A agenda também deixa claro o posicionamento da AJUF sobre determinado tema. Nós precisamos destacar a nossa opinião sobre as matérias. Então, há projetos que a AJUF apoia e há projetos que a AJUF não apoia. E há projetos, inclusive, que a AJUF ela tenta contribuir para que eles sejam aperfeiçoados, não há uma posição estanque, sim ou não. A AJUF também promoveu o 2º Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação. O objetivo foi o de ampliar o debate por uma ordem econômica justa. Temas como a apropriação de tributos, acordos de leniência, compliance, ética concorrencial e processos de recuperação judicial tiveram destaque. Eu acho muito importante que haja um diálogo entre o mundo econômico e o mundo jurídico. Eu trouxe aqui a visão econômica para aprender o lado do direito e também para contribuir com os limites que a economia impõe. O Brasil praticou pouco esse diálogo entre economia e jurisprudência e direito.
Eu acho que um fórum como esse é fundamental para que a gente possa trabalhar conjuntamente para resolver os problemas do Brasil. Quando a JUF abre esse debate, ela propicia que os integrantes do setor público, no caso da Justiça Federal, possam ouvir e refletir sobre visões da iniciativa privada, de novo, de representantes graduados da sociedade civil. E, com certeza, vão possibilitar à Justiça Federal o engrandecimento da sua importante função institucional no Brasil. Outro evento que contou com o apoio e a participação da JUF foi a segunda Jornada de Direito Processual Civil, que aconteceu em Brasília. O objetivo foi o de definir posições interpretativas sobre o novo Código de Processo Civil, adequando as inovações legislativas doutrinárias e jurisprudenciais. Ministros do STJ, desembargadores federais e juízes, juristas e especialistas no tema também debateram amplamente questões relacionadas ao novo código para consolidar o entendimento jurisprudencial na Justiça Federal. Eu inicialmente sempre fui contra a reforma do Código. Achava que não era oportuno, mas não importa, também disse eu depois da reforma. Reformamos, temos um código e temos que interpretá-lo com uma dose mínima de simpatia. Aliás, temos o dever de interpretá-lo para concretizar seus princípios e normas. Em 2018, a Constituição Federal comemorou 30 anos de existência. A Carta Cidadã, em vigor desde 1988, representa um marco no processo de redemocratização no país. A Constituição é que lhe garante total respeito à dignidade como pessoa. É a Constituição que garante que ela, pessoa, o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, não deve obediência a nenhuma autoridade. Todos nós devemos obediência à Constituição. A Constituição permite um país igual, um país que respeite as diferenças. É um país de pessoas que têm os mesmos direitos, mas que se respeite todas as diferenças. Princípios de igualdade e equidade que são defendidos pela JUF. O que nós temos que buscar é exatamente a harmonia, é respeitar. As visões de mundo são possíveis, são diferentes, mas dentro de uma regra democrática, de uma estabilidade institucional, essas diferenças devem e têm que conviver no sentido de permitir com que isso a própria sociedade evolua. Daqui a pouco, a Associação dos Juízes Federais do Brasil realiza diversos fóruns em 2018 e mais, assina um acordo com a JUF Argentina para a troca de experiências entre juízes brasileiros e argentinos. Nós voltamos em instantes. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, é uma entidade que tem o objetivo de debater e esclarecer temas jurídicos à sociedade brasileira para trazer mais eficiência à Justiça Federal. É por isso que, ao longo de 2018, ela realizou diversos fóruns e seminários. A JUF também deu uma atenção especial aos processos com potencial de repetitividade que passam pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e assinou com a JUF Argentina um convênio para a troca de experiências entre juízes dos dois países. Confira. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, realizou o 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, em Brasília. O evento debateu ideias e apontou soluções práticas para os problemas enfrentados pela Justiça Criminal brasileira. A palestra inaugural foi com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele falou sobre o tráfico de armas, que hoje é responsável por mais de 60% dos homicídios no país. E citou o exemplo dos Estados Unidos. Não importa
se é o partido nos Estados Unidos, republicano ou democrata, que está no poder, não muda a questão de combate à criminalidade organizada. Não importa se são os conservadores ou trabalhistas, porque ninguém moderno, com a cabeça do século XXI, enxerga combater a criminalidade organizada como questão ideológica. A criminalidade organizada violenta no Brasil, ela chegou a um ponto tal que já passa a querer realmente financiar eleições. Ou seja, acaba atentando contra o Estado de Direito. Foram 3 dias de evento, onde os palestrantes discutiram sobre a execução penal na Justiça Federal em várias vertentes, como, por exemplo, o financiamento do crime organizado nas fronteiras brasileiras. O contrabando de cigarros é um dentre os crimes e corresponde a 67% das mercadorias contrabandeadas. A cadeia produtiva do contrabando, desde que sai da fronteira do Brasil até o comércio em qualquer lugar do país, todo mundo, todo esse esquema todo, ganha R$900 mil no mínimo, podendo chegar a 1.800.000, né, se estiver cheia a carreta, de lucro por carreta. Quando o assunto é fraude, há casos em que a Justiça Federal atua em âmbito local, como prefeituras e municípios. Havia uma discussão sobre até que ponto a Justiça Federal seria competente quando os recursos são incorporados pelos estados e municípios, mas o Supremo tem entendido de forma geral que, em havendo desvio de verbas do SUS, a competência é da Justiça Federal. Então, nós temos julgado alguns casos relacionados a fraudes de valores desviados do SUS, né? Inclusive quando essas fraudes ocorrem no âmbito local, prefeituras. Então, eu particularmente já julguei casos relacionados a envolvimentos de vereadores com esses desvios locais. Para promover discussões sobre temas relacionados aos juizados especiais federais, a AJUF realizou em Foz do Iguaçu a 15ª edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF. O presidente da AJUF, juiz federal Fernando Mendes, lembrou que na era da tecnologia, o judiciário não pode ficar parado. Tem que acompanhar as mudanças e utilizar inovação. Eu acho que o judiciário também tem que fazer essa análise, essa reavaliação e se pensar, se refundar aí como um modelo de justiça para o século XXI, que passa necessariamente pela questão da tecnologia e passa também para repensar esse modelo. A AJUF, em parceria com o IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, realizou o primeiro seminário de processo civil, julgamentos repetitivos e seus impactos na Justiça Federal. Os números por si só falam da relevância desse tema, não é? E em particular em relação à Justiça Federal. Temos que, evidentemente, pensar numa prestação jurisdicional voltada para a segurança jurídica, que é o pilar de sustentação do processo repetitivo. Esse evento organizado pela AJUF e pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual é extremamente importante, porque é uma integração da magistratura com a advocacia, com a academia, no sentido de aperfeiçoarmos os julgamentos desses casos que têm repetição na justiça. Quem também tem o objetivo de racionalizar e identificar as demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade é o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Eu acho que é consenso, uma percepção comungada por todos, que a forma tradicional, mediante a qual nós temos lidado com os litígios repetitivos e com esse modelo adversarial de litigância brasileira, não tem dado certo, não funcionou. Ano a ano, ainda que a gente tenha tido a instauração de precedentes vinculantes no âmbito dos tribunais superiores, isso não tem freado o ajuizamento de novas demandas na base. Não houve ainda uma repercussão imediata nos novos processos. Então, o Centro é uma experiência extremamente inovadora para que a gente vá na origem do litígio e acabe
com essas demandas que assolam o Poder Judiciário na base. O programa Justiça para Todos também recebeu em seu estúdio a juíza federal Gabriela Azevedo, que falou sobre o trabalho realizado pela Comissão AJUF Mulheres e a participação feminina no Judiciário. Nós temos, nesse momento, basicamente 2 linhas de atuação. A primeira linha seria uma linha de uma análise ou de um diagnóstico institucional. Nós tentamos entender os perfis das magistradas, quais são, né, as barreiras que se colocam, seja para o ingresso, seja para a ascensão profissional, quais são os problemas que essas mulheres vivenciam de forma particular, né, na escolha, na trajetória da carreira. E nós temos também uma segunda linha que eu chamaria de uma linha formativa. Realização de eventos, publicações, cursos, enfim, para discutir relações de gênero e, a partir daí, tratar da participação feminina no judiciário e também nas questões de gênero que nos chegam na atividade jurisdicional. Com o intuito de aprimorar a prestação jurisdicional, o juiz federal e ex-presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, falou sobre o encontro de diretores da Escola Judiciária de Língua Portuguesa. Os principais temas foram a ética, a integridade, a utilização das mídias sociais pelos magistrados e também formas de avaliação do conteúdo aplicado por essas escolas aos juízes. De que maneira os juízes ficaram mais capacitados e isso reverteu em proveito da própria prestação jurisdicional. Em 2017 foi criado a Associação dos Juízes Federais Argentinos e, com isso, foi criado um laço entre a magistratura federal de ambos os países. Em novembro, foi assinado um convênio para a troca de experiências. Essa aproximação, essa troca de experiência e o conhecimento da realidade para que os brasileiros possam conhecer um pouco do modelo argentino, mas que também os colegas da Argentina conheçam a nossa forma de atuação. O que nós vemos nisso é uma maneira de aperfeiçoar o modelo de justiça que tende a ser cada vez mais global. É por meio dessa troca de experiências que se pretende tirar o melhor para aprimorar a magistratura e proporcionar um serviço mais eficaz para toda a sociedade. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.